O primo asiático do T-Rex. O grupo Tyrannosauroidea é um dos mais prestigiados da cultura pop, muito por causa do famoso Tyrannosaurus Rex. Mas é óbvio que ele não era o único dessa grande família, e dentro dela tivemos alguns gêneros que merecem o seu devido reconhecimento, muitos deles sendo da Ásia. Ah, então é agora que você vai falar do Tarbosaurus? Ainda não, jovem padawan. Hoje eu irei falar de outro bichinho, o Alectrosaurus, como ele era e o que ele era. Eu irei falar sobre isso ainda no vídeo de hoje, onde contarei para vocês tudo sobre o Alectrosaurus. Então bora! Para começar, vamos falar um pouco sobre seus fósseis. Em 1923, na formação Arindabazu, acho que é assim que fala, que fica na parte chinesa do deserto de Gobi, em uma região conhecida como Mongólia Interior, o paleontólogo norte-americano Walter Granger e sua equipe estavam escavando pela região à procura de fósseis. Foi quando um dos membros da equipe, George Olsen, encontrou os restos de um terópode de médio porte, que consistia basicamente em uma perna direita, um pé esquerdo e uma bota púbica, ou seja, a ponta do pubis, um dos ossos da bacia. E em 1933, o fóssil encontrado foi descrito pelo paleontólogo Charles Gilmore, sendo nomeado como Alectrosaurus olseni, onde o segundo nome é uma homenagem ao paleontólogo que encontrou o fóssil, e o primeiro deriva das palavras gregas Alectros, que significa solitário ou sem par, e Saurus, que significa lagarto, ou seja, era o lagarto solitário de Olsen. Por algum motivo eu me identifiquei com esse nome? Anos mais tarde, alguns achados foram atribuídos ao Alectrosaurus, se tratando de partes do crânio, partes da bacia e partes do pé. Pois é, o Alectrosaurus não tem lá um dos fósseis mais completos, mas mesmo assim conseguimos extrair muitas informações, incluindo sua classificação. Como eu mencionei na introdução, esse bichinho era um Tyrannosauroidea, um dos grandes grupos de Coelurosauria, ao lado de Maniraptora, esse último que inclui diversos dinossauros já mencionados no perfil, como os oviraptores, os teresinossauros, os dromeossauros e, é claro, as aves. Tyrannosauroidea se divide em dois grupos principais: Proceratosauridae, que vai incluir vários dinossauros no mínimo peculiares, e Pantyrannossauria, que inclui ali vários gêneros, dentre eles o brasileiro Santana Raptor. Além disso, Pantyrannossauria também inclui o grupo Eutyrannossauria, que vai incluir o famoso Tyrannossauro Rex. Mas como já temos um vídeo do T-Rex aqui no perfil, o foco hoje vai ser no grupo irmão de Eutyrannossauria, ao qual pertence o Alectrosaurus, junto com seu primo mais próximo, o Xiongguanlong. E como esse bicho era? Como vocês bem viram, nós sabemos muito pouco sobre esse bicho, mas com o pouco que temos, já somos capazes de imaginar como ele pode ter vivido, embora ainda haja a possibilidade de novos achados revelarem novas características que a gente nem sonha no momento. As estimativas atuais calculam que o Alectrosaurus tinha por volta de 6 metros de comprimento, 1,60 m de altura e pesava algo em torno de 500 quilos. E, como eu falei, ele viveu na Ásia, mais especificamente onde hoje é o deserto de Gobi, há 96 milhões de anos atrás. E na época, aquilo não era um grande deserto árido, mas sim uma enorme área composta por florestas densas e úmidas, com grandes passagens de rios. E apesar de ele não ser um dos maiores dinossauros, ele era muito veloz, sendo provavelmente um dos mais rápidos de seu grupo. E como sabemos disso? Bom, uma das poucas partes que temos é a perna, e ela era bem alongada e esguia, uma característica comum em animais que correm, e sendo ele um Tyrannosauroide, é muito provável que ele era um predador ativo, perseguindo suas presas em alta velocidade como fazem os guepardos. Caso ele andasse em bandos, o que iria contradizer o seu nome, ele poderia ter um estilo de vida similar ao das hienas e leões, mas caso ele fosse solitário, fazendo jus ao seu nome, ele poderia ter um hábito similar ao das onças pintadas, onde os machos e as fêmeas só se encontram para produzir bebês. Opa galera, tudo bem? Passando aqui no final do vídeo para informar que tinha muito pouca imagem sobre o Alectrosaurus, e por isso eu tive que pedir ajuda aos meus dois grandes amigos, o Hatch e o Worthless. Sigam os perfis deles aqui na plataforma. Dado esse recadinho, agora sim eu posso me despedir. Mas assim era o Alectrosaurus, um dinossauro pouco conhecido do grande público e muito enigmático, mas que mesmo assim não deixa de ser um bicho no mínimo intrigante e que merece o maior reconhecimento.